é Jesus, nosso irmão. Quando a vida é solidão, carregando para nós o sofrimento. Quando ela é isolamento no caminho da mudança, desalento. Só Jesus aplacador, espargindo sobre nós o seu amor. Só Jesus, abrandador. Vem, Senhor, nesta hora de medo, mas mudança. Vem, Jesus, volta para ser a nossa esperança. Um homem novo surgirá das trevas do pavor, e o materialismo cairá com esta grande prova para entrarmos numa rota nova. Quando a vida era prazer desmedido na imensa escuridão. Quando o homem mergulhou em luxúria desmedida, perdição. Esqueceu os seus deveres, afastou-se de Jesus, o Salvador, e chamou para si imensa dor. Foi o aborto cego e surdo, a matança de inocentes seres sem voz, a eutanásia, crime hediondo, a matança de tantos pais ou avós. Mas o Pai clemente e justo interveio para abafar tanto horror e escolheu o caminho do amor. Vem, Senhor, nesta hora de medo, mas mudança. Vem, Jesus, volta para ser a nossa esperança. Um homem novo surgirá nas trevas do pavor, e o materialismo cairá com esta grande prova para entrarmos numa rota nova. Ora, boa noite, bem-vindos. Estamos de novo aqui para o nosso Evangelho do Lar. Muita paz para todos, serenidade, tranquilidade de espírito e concentração naquilo que vamos fazer, que é falar com Jesus um pouco. Então vamos iniciar com a nossa canção de harmonização das nossas mentes, tá bom? Página 14. Canto ao amor, canto à vida,
Os homens terão que crer e irão acordar. Vem Jesus a terra libertar. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade. Canto ao amor, canto à vida, canto à saudade. Canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vais mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem Jesus a terra libertar. Vem Jesus a terra libertar. Senhor Jesus, espiritualidade maior, nós te pedimos que hoje possam estar aqui conosco os nossos familiares mais necessitados e outras entidades que também busquem auxílio, que nós saibamos orientá-las e ajudá-las e que encontrem aqui um pouco de paz. Abençoa, Senhor, este nosso Evangelho no lar. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, os itens 1 e 2. Parábola do festim das bodas. Jesus, falando ainda por parábolas, disse-lhes: O reino dos céus é comparável a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, enviou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Mas eles recusaram vir. Enviou ainda outros, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os animais que eu fiz cevar. Tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram nos servos que ele enviara e os mataram, depois lhes haverem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, enfureceu-se e, tendo enviado os seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse aos seus servos: O festim das bodas está pronto, mas aqueles que para ele foram chamados não foram dignos dele. E depois às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os seus servos então saíram pela rua e reuniram todos os que encontraram, bons e maus. A sala das bodas encheu-se de pessoas que se puseram à mesa. O rei entrou de seguida para ver aqueles que estavam à mesa e, tendo-se apercebido de um homem que não estava vestido com a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem ficou em silêncio. Então o rei disse à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. É lá que ele terá choros e ranger de dentes, porque haverá muitos chamados e poucos os escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, porque ele não compreende que se possam opor tantas dificuldades para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são sem dúvida imagens, mas ainda assim mister se torna que se ultrapassem os limites do verosímil. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas,
se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios para ser encontrado o sentido oculto. Jesus compunha as suas parábolas nos hábitos mais vulgares da vida e adaptava-as aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maior parte tinha por finalidade fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O sentido parecia em muitas ininteligível, mas apenas por não se colocarem nesse ponto de vista os que as interpretam. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Para os primeiros convidados, faz alusão aos hebreus que Deus chamou em primeiro lugar ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que vieram exortar aquele povo a seguir o caminho da verdadeira felicidade. As suas palavras foram pouco escutadas. As suas advertências foram desprezadas. Muitos enviados foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se escusavam, pretextando terem de ir cuidar dos seus campos e dos seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, são indiferentes às coisas celestes. Era crença comum aos judeus de então que a sua nação tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas, como sempre, tomando a forma como fundo, eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal, mas em parte nenhuma foi aceito como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam os seus conhecimentos sob um véu misterioso e impenetrável para as massas. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi desse pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, repelindo toda a idolatria, haviam desprezado a lei moral para se apegarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegar ao cúmulo, a nação escravizada estava retalhada pelas fações e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes abrir os novos horizontes da vida futura. Convidados em primeiro lugar para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Foi assim que recusaram o fruto que teriam colhido da iniciativa. Seria injusto, contudo, acusar o povo inteiro deste estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e aos saduceus que sacrificaram a nação pelo orgulho e fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusaram comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer, desse modo, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta a ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob a condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, toda a lei se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que guardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. A mensagem de hoje intitula-se Todos estamos a ser chamados, do livro Depois Vem Segue-me, da nossa orientadora espiritual Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeiro. É muito claro, ao analisarmos os textos da Boa Nova, que os ensinamentos são intemporais, isto é, aplicam-se em todos os tempos e a todos os humanos, apesar das deturpações lamentáveis que foram sendo feitas ao longo dos séculos.
onde está escrito que o reino dos céus pode ser comprado por bens materiais? Mas não foi isso que nós introduzimos nesses conceitos? Não fomos nós que sujeitamos a salvação ao cumprimento de determinadas normas bem materialistas, apesar de tomadas em mãos pelos religiosos de todos os tempos e de todos os matizes? Para quem conhece um pouco da Boa Nova de Jesus, desenvolvida na doutrina espírita, adaptada aos tempos modernos, não é claro que estamos a ser chamados a um caminho novo, a uma nova orientação mais espiritualizada de nossas vidas? No entanto, a que assistimos tantas vezes impávidos e serenos? A um adiar constante e permanente, a uma filosofia perdulária que a tudo responde com o adiamento das medidas que Jesus propôs fossem tomadas e particularmente nos avisos que deixou nesta parábola de alcance indiscutível, pois que, apesar dessa clara chamada ao caminho, continuamos numa rotina balofa de cumprimento de rituais, muitas vezes sem sentido, querendo que a veste nupcial nada tem a ver com a mudança de hábitos, de costumes, de procedimentos, de condutas espiritualizadoras e espiritualizadas. Todos iremos comparecer ao festim das bodas do Mestre Jesus, nesse conúbio espiritual que ocorrerá no seu reino de amor. Mas, como sabemos e conhecemos numerosos casos, seremos confrontados com surpresas inimagináveis quando, ao pensarmos que perdões passageiros, como se fossem dados a retalho, com a garantia de encomendas mais ou menos importantes, como ocorrem nas encomendas das almas, nos funerais atuais, nos abrem as portas dos planos celestiais. Só que, em realidade, embora não expulsos, como se possa pensar da parábola, não iremos ter acesso a essas plagas, ficando por tempos inesperados à porta, à espera das migalhas que vierem a cair da mesa dos ricos em espírito. Não podemos continuar a pensar que as lições não são para nós, só porque já estamos inscritos numa qualquer religião de raiz cristã, e muito menos quando militamos na doutrina espírita. Aliás, é mesmo nesta que as responsabilidades serão maiores e onde nos serão pedidos mais testemunhos de mudança efetiva, pois que não podemos alegar que não conhecíamos a lei. Busquemos aplicar sempre as lições do Cristo à nossa vida e pode acontecer que não sejamos surpreendidos. Essas leituras são significativamente importantes para a compreensão dos textos de uma forma geral, de uma forma global. Esta parábola do convite para o festim das bodas é importante porque marca, sem dúvida alguma, a mudança de uma visão materialista da vida e de uma prática materialista que foi seguida até Jesus para a grande transformação, para a grande mudança que se operou exatamente na direção da parte espiritual, da interpretação espiritual dos textos. E o Senhor, o Rei, mandou os seus seguidores, os seus servos, convidar o povo para as bodas. E depois que vieram e que comunicaram que não tinham conseguido resposta da parte daqueles a quem tinham convidado em seu nome, regressaram e o Senhor ficou um tanto furioso com eles, mandou outros, escolheu outros mais dignos ou mais capazes de fazer esse convite. E esses outros que vieram, mais importantes, também não conseguiram resposta positiva e foram maltratados e perseguidos. Se nós formos interpretar bem as coisas e analisar bem as coisas, embora nós tenhamos que concluir que em cada vez que nós lemos os textos, seja do Antigo Testamento, mas principalmente do Novo Testamento, nós vamos encontrar sempre ideias novas, sempre novas luzes, sempre novos ensinamentos. E, sem dúvida alguma, que desde Abraão, Isaac e Jacó, passando depois por Moisés e todos os profetas do Antigo Testamento, nós vamos encontrar exatamente nesses profetas, exatamente nesses enviados, a norma que está subjacente a esta parábola do convite para o festim das bodas, porque Jesus conclui que não tendo sido capaz de arranjar pelos seus servos
a resposta positiva ao convite, mandou o seu próprio filho, e o seu próprio filho acabou por ser maltratado, perseguido e morto. Isto responde realmente à verdade que aconteceu quando Jesus veio ele próprio à Terra para fazer este convite a todos nós. Então é muito importante que nós ponderemos bem naquilo que nós dizemos acreditar, naquilo em que nós dizemos acreditar, naquilo que nós dizemos ter abraçado e seguir, porque nós estamos hoje, passados 2000 anos dessa constatação e desse ensinamento sublime, nós estamos hoje a fazer quase a mesma coisa, porque desde a nossa geração, a geração dos mais velhos, os convites que fomos recebendo para a mudança interior, para a reforma íntima, para a transformação moral, nós estamos a arquivar todos esses convites na poeira da história e nós estamos a dar resposta. Nós não estamos a fazer, nós próprios, não estamos a fazer a nossa reforma íntima, nós não estamos a analisar estes avisos que Jesus há 2000 anos nos deixou, que foram avisos, porque estes 2000 anos nós não conseguimos responder positivamente ao convite. Nós não conseguimos aceitar e participar nessas bodas, nesse festim das bodas a que Jesus se refere quando fala por, digamos assim, semelhança, por similitude, quando fala neste convite do Senhor, Rei, aos seus servos, através daqueles que eram os seus seguidores mais próximos. Então vamos ponderar, até nesta altura que nós vimos sempre referindo, que é a altura de pandemia e de sofrimento, vamos ponderar a porquê que não temos a resposta também do plano espiritual. Não temos a resposta do mundo espiritual. Porque nós não respondemos, nós não analisamos, nós não nos debruçamos sobre esse convite para o festim das bodas. E nós não estamos, de maneira nenhuma, a pôr em prática na nossa vida essa mudança interior, essa reforma das sociedades que é feita da reforma íntima de cada um de nós. Porque se nós nos mudarmos todos, seguramente a sociedade mudará e o mundo também mudará. E esta pandemia, que é uma pandemia física, porque nos apanha a todos nas doenças e na morte prematura e no desencarne prematuro, seguramente que a resposta será mais espiritual e nós não teremos quaisquer dúvidas em que Deus Todo-Poderoso e bom, infinitamente justo e sábio, responderá aos nossos apelos e virá em nosso socorro para nos ajudar a neutralizar esta ação virótica que nos está a amedrontar, que está a apavorar toda a humanidade praticamente. Então chegamos agora à parte final do nosso Evangelho, que como resposta à cadeia da fraternidade é também uma cadeia de solidariedade para com as famílias carecidas de ajuda, carecidas de socorro. Então vamos agora, neste tempinho final, lembrar dos irmãos que não conhecem Jesus ou daqueles que não conhecem a vida para além da vida, para além da morte e vivem um sofrimento atroz. Vamos então passar a esta fase da nossa oração de hoje. Senhor Jesus, nesta época em que toda a humanidade celebra aquilo que deveria ser o teu nascimento, quantos, Senhor, não te conhecem? Quantos, Senhor, conhecendo-te, já te esqueceram? E por isso queremos te pedir, Mestre, que possas nascer no coração de cada um, principalmente daqueles que sofrem sem resignação, com revolta, em desespero, sentindo-se injustiçados, daqueles que são largados ao abandono, sem um carinho, sem um afago,
daqueles que passam noites de frio nas ruas, vitimados pelas drogas, pelo álcool. Que tu possas nascer, Senhor, no coração daqueles pais que perdem seus filhos muito novos e que se deixam envolver pela tristeza profunda, pelo desespero, pela revolta, pela depressão. Que tu possas nascer, Senhor, no coração de todos aqueles perdidos na criminalidade, nos vícios, para que também todos eles um dia, Senhor, possam encontrar uma luz que os leve à mudança interior, à resignação, à prática do amor. Fica com todos, Senhor, e nos abençoa. Página 42. Rainha Santa, irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Santa Isabel, irmã bela princesa, socorrista das vivências mais penosas, está sangrando a nobre alma portuguesa, vem perfumar nossas dores com tuas rosas. Rainha Santa, minha irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora, bondosa amiga que valem delas por nós, vem em socorro destes pobres pecadores, com tua força liberando estamos sós e seguiremos mitigando tantas dores. Rainha Santa, minha irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora, Assis distante, São Francisco elegeste como teu guia, teu modelo, tua luz. Nobre Rainha, te pedimos que com ele nos conduzam por aí até Jesus. Rainha Santa, irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. Exatamente agora poderão beber a água, que nós temos sempre a preocupação de pedir e sabemos que assim sucederá aos nossos irmãos que a magnetizem para reequilíbrio da nossa situação física. Terminamos aqui o nosso Evangelho de hoje, não sem que volte a fazer pedido para que colaborem connosco neste período. Ainda estão a tempo, poderão até mandar por e-mail que está sinalizado no nosso site, o achevpiseu@gmail.com, os livros que nos ajudarão a fazer a manutenção da nossa obra, a fazer a manutenção da nossa instituição. Então, livros que estão em promoção, particularmente os livros que são produto da nossa edição, das nossas edições, e, portanto, colaborem connosco, ajudem-nos nesta matéria, pedindo esses livros e o mais rápido possível
para ainda termos tempo de mandar até ao final do ano. Entretanto, poderão também dirigir os vossos donativos para as famílias carenciadas, que já estão acima das 30, já se aproximam das 40 famílias, que nós vamos socorrendo com produtos alimentares, com bens alimentares. Portanto, toda a vossa oferta, todo o vosso donativo será bem-vindo e será realmente uma colaboração importante para cumprirmos a nossa missão. Então, muita paz para todos, que Deus nos abençoe, os nossos lares, os vossos lares, e aqui estaremos de novo para a semana, se Deus quiser. Muito boa noite a todos. Para entrar